Olá, pessoal! Eu sou a Thalita e eu vou ministrar a disciplina de Biologia Celular. Eu gostaria de parabenizar os ingressantes e dar as boas-vindas para todos vocês. Que tenhamos um ótimo semestre letivo, mesmo devido às atuais circunstâncias. Eu também espero que vocês e seus familiares estejam bem em tempos de pandemia. Teremos aulas práticas e teóricas que se complementam. As aulas estarão disponíveis nas plataformas e-aulas, na e-disciplinas e no YouTube. Em caso de dúvida, não hesitem em me contactar. Nessa nossa primeira aula teórica, nós faremos uma introdução sobre a célula viva e os mecanismos comuns aos organismos vivos. Vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. A disciplina de biologia celular, ela tem o objetivo de fornecer a vocês, alunos, os conhecimentos básicos sobre a estrutura e o funcionamento das células, de modo então a capacitar vocês no entendimento da genética e do desenvolvimento das espécies, tanto vegetais, animais, quanto micro-organismos de interesse agronômico e florestal. A disciplina de biologia celular, ela faz parte então do departamento de genética, juntamente com outras 3 demais disciplinas. E a importância da biologia celular, ela é tão grande que ela é pré-requisito para as demais disciplinas, que são genética, genética molecular e melhoramento genético. Nós teremos 4 métodos de avaliação nesse semestre. No primeiro bimestre, nós teremos então uma prova teórica e uma apresentação de um trabalhinho prático. E no segundo bimestre, nós teremos a segunda prova teórica e uma prova prática, que abordará então os temas, as aulas práticas. A média final vai ser uma média aritmétrica da prova teórica, que vale 10, tanto a primeira quanto a segunda. O trabalhinho prático vai valer 4 e a nota da prova prática vai valer 6. Lembrando então de que não haverá prova substitutiva ou repositiva, então não percam a oportunidade de estar fazendo essas avaliações e serão aprovados aqueles alunos que obtiverem média igual ou superior a 5 e uma frequência igual ou maior que 70%. Lembrando que a frequência será registrada pelo sistema e-disciplinas e pelo Google Meet. Para que nossas aulas sejam proveitosas, eu peço então a participação de vocês durante as aulas. Como eu disse, o registro da presença vai ser feito nas 2 plataformas, e-disciplinas e pelo Google Meet. E eu peço que vocês evitem de cometer plágio nas provas, tanto plágio de arquivos ou textos da internet, como plágio do próprio coleguinha de vocês, das provas dos coleguinhas de vocês. Esses são os livros que nós iremos utilizar durante as nossas aulas. Eles estarão disponíveis lá no e-disciplinas para vocês, os capítulos individualizados, conforme nós vamos utilizando. A biologia celular, ela teve o surgimento a partir de estudos de pesquisadores
E os pesquisadores que mais contribuíram, então, para o surgimento da biologia celular foi o botânico Matthias Schwelden, que em 1838 ele observou ao microscópio óptico tecidos vegetal e ele constatou, então, que as células elas eram a menor unidade formadora dos tecidos, e esses tecidos, então, formavam os órgãos, o conjunto de órgãos, então, formava o organismo. E, um ano depois, em 1839, o zoólogo Theodor Schwamm, ele observou também no microscópio células animais. E ele teve a mesma constatação de que as células elas eram as menores unidades formadoras do organismo vivo. Então a célula, um conjunto de células vai formar um tecido, o tecido vai formar o órgão, o conjunto de órgãos forma um sistema e esse conjunto de órgãos então vai formar o organismo. Então, a partir desses dois estudos, foi proposto, então, a teoria celular, que é embasada em que a célula é a menor unidade formadora de um organismo vivo e esse organismo tem vida autônoma, ou seja, ele é capaz de crescer e se multiplicar. E as propriedades, tanto morfológicas quanto fisiológicas de um organismo, vai depender então das propriedades das suas células. E as células, elas se originam unicamente a partir de outras células pré-existentes e a sua continuidade vai se manter, então, devido à transmissão do seu material genético ao longo das gerações, no processo conhecido como hereditariedade. Todos os organismos vivos, eles são compostos de células. Então, essas células, elas são pequenas unidades delimitadas por membranas e preenchidas com uma solução aquosa concentrada de compostos com uma capacidade de criar cópias delas mesmas pelo crescimento e divisão celular. Então, as formas mais simples de vida são células solitárias. Já organismos superiores, como plantas e animais, são comunidades ou conjunto, né? Uma colônia de células originadas então pelo crescimento e divisão de uma única célula pré-existente. E cada célula vai realizar então uma função especializada. Então, o objetivo de estudar as células e sua estrutura, a função, o comportamento, precisamos considerar a biologia para poder responder, então, essas perguntas sobre a diversidade e a evolução. As células, elas variam muito em relação ao seu formato e função. A célula nervosa, ela é extremamente estendida e também ramificada para facilitar a dispersão dos sinais nervosos. Já um paramécio, né, que ele é um protozoário, ele possui cílios que vai auxiliar então na locomoção. As algas, aqui a Chlamydomonas, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E então elas possuem os cloroplastos, que dentro dos cloroplastos vai estar então o pigmento clorofila, por isso que elas são verdes. E elas se movimentam na água através aqui
do par de flagelos. E a levedura, Saccharomyces cerevisiae, ela vai se dividir então por brotamento, ou seja, uma célula, ela duplica seu material genético, duplica de tamanho e transmite aqui por uma outra célula e então se divide. Então, esse micro-organismo ele é muito utilizado então na panificação para produção de pão, produção de cerveja, produção de etanol combustível, de cachaça e assim por diante. E a H. pylori, que é uma bactéria que causa úlcera estomacal, ela vai utilizar então esses flagelos aqui para locomoção. Então, as células elas são compostas pelos mesmos tipos de moléculas que participam nos mesmos tipos de reações químicas. Então, em todos os organismos, a informação genética, na forma então dos genes, ela vai estar codificada nas moléculas de DNA. Essa informação, ela é escrita então no mesmo código químico, que é composta então a partir dos mesmos blocos químicos, que são os nucleotídeos, e replicada de igual maneira quando um organismo se reproduz. Então, desse modo, em cada célula, os polímeros de DNA, eles são compostos pelo mesmo conjunto de 4 nucleotídeos, ligados uns aos outros em diferentes sequências para codificar, então, diferentes informações. Em cada célula, as informações codificadas no DNA, elas vão ser lidas ou transcritas em um grupo de polímeros relacionado quimicamente, que é o RNA. Então, um subconjunto dessas moléculas de RNA é então traduzido em um outro tipo de polímero, que são as proteínas. Então, esse fluxo de informação do DNA para o RNA para a proteína é tão importante que é referido então como dogma central. E a aparência e o comportamento de uma célula vai ser então determinado pelas suas moléculas proteicas, que vai servir então como suporte estrutural ou como enzimas, que são os catalisadores químicos, e assim por diante. E os vírus? Os vírus são organismos vivos? Eles são pacotes, né, de informação genética, que pode ser molécula de DNA ou RNA, que está circundado, então, aqui por uma cápsula proteica. Porém, eles não têm a capacidade de se reproduzir sozinho. Em vez disso, eles só conseguem ser copiados quando ele parasita uma célula hospedeira. Então, dessa maneira, os vírus, eles são inativos, ou seja, eles são inertes fora da célula hospedeira. Então, eles não são considerados organismos vivos, porque eles não têm a maquinaria reprodutiva que as células têm. Então, eles precisam de uma outra célula para poder, então, se reproduzir, se multiplicar. Todas as células atuais, elas evoluíram, aparentemente, da mesma célula ancestral. Uma célula, ela se reproduz, então, pela replicação do seu DNA e depois se divide em 2 células
passando então uma cópia da informação genética que continha na célula mãe para a célula filha. Então, por isso que as células filhas, elas se parecem com a célula mãe, né? Com a célula parental. No entanto, essa cópia, ela nem sempre ela é perfeita. Essas informações, elas podem ser corrompidas por mutações que vai alterar, então, o DNA. E, por essa razão, as células filhas, elas nem sempre se comparam exatamente com as células parentais. Então, as mutações, elas vão gerar variação. E essa variação, ela pode ser desfavorável quando cria descendentes que são alterados para pior, ou seja, em que eles são menos capazes de sobreviver e se reproduzir. Ou ainda alterados para melhor, então seria uma mutação favorável, em que eles vão ser mais capazes de sobreviver e se reproduzir. Ou então, eles são alterados de forma neutra, em que eles são geneticamente diferentes, porém igualmente viáveis. Então, o processo pelo qual as espécies vivas se modificam gradualmente e se adaptam ao meio, né, de maneira cada vez mais sofisticada, é o processo de evolução. Então, estima-se, né, que uma célula ancestral, ela existiu há quase 4 bilhões de anos e que continha um protótipo da maquinaria universal de toda a vida atual da Terra. Então, por meio de um processo longo de mutações e seleção, os descendentes dessa célula ancestral, eles divergiram gradualmente para preencher, então, todos os habitats na Terra com os organismos que exploram o potencial da maquinaria em uma infinita variedade de maneiras. O genoma da célula, isto é, toda a sequência de nucleotídeos do DNA de um organismo, então ele fornece um programa genético que vai instruir a célula a respeito de como que essa célula deve se comportar. Então, para células de embriões de plantas e animais, o genoma vai determinar então o crescimento e o desenvolvimento adulto de centenas de tipos diferentes de células